Ethos nada mais é do que a credibilidade do orador, ou no mundo corporativo, não só do orador, mas também da empresa que esse orador representa. Então, o Aristóteles diz, inclusive, no livro dele, Retórica, que para eu acreditar no discurso de alguém, essa pessoa precisa ser digna de fé. E o que é ser digna de fé? Ter um ethos crível, né? Então você vai usar aqui, se for uma entrevista de emprego, por exemplo, como que você vende o seu próprio ethos? Contando prêmios que você já ganhou, projetos que você já implementou, empresas para as quais você já trabalhou também. Numa apresentação pública, quando eu escolho fazer uma citação, se eu coloco uma frase do Aristóteles, eu estou atrelando meu ethos ao ethos do Aristóteles. Ethos é esse conjunto de valores, de ideologia que representam o que essa pessoa significa. É também o seu track record, são prêmios que você já ganhou, são, por exemplo, insígnias acadêmicas, mas não necessariamente. Gosto sempre de trazer como exemplo uma série que inclusive está na Netflix, maravilhosa, ela se chama Virando a Mesa do Poder, e mostra a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma congresswoman nos Estados Unidos, e como ela se apropria do ethos dela, de não estadista, para ganhar uma eleição. Ela está fazendo um debate, ela é do Partido Democrata, ela está naquele debate interno do próprio partido para decidir quem vai representar o Partido Democrata, e o oponente dela tem mais de 20 anos de experiência como político, e ele fala assim, olha, o que você sabe sobre política, né? Você é uma atendente, uma garçonete. E na época ela estudava ciências políticas e sociais, mas ela trabalhava realmente como garçonete no Bronx, que era o distrito que ela estava representando. Ela falou, pois é, você nunca pisou no Bronx, né? Mas eu não somente moro lá, como trabalho lá de garçonete, sim. E sabe o que eu aprendi lá como garçonete? Aprendi a servir. E se você aprendesse a servir também, assim como eu sei, esse país não estava do jeito que estava. Ou seja, ela não tentou ter um ethos de estadista. Mesma coisa João Dória, goste dele ou não, ele ganhou a eleição de governador de São Paulo dizendo, eu serei o CEO dessa cidade. Realmente não tenho experiência muito como político, fui prefeito 2 anos, mas uma coisa eu sei, gerenciar empresas. Então vou trazer esse ethos do mundo corporativo e do setor privado, de eficiência, de pragmatismo, para as políticas públicas. Isso foi a narrativa que ele escolheu, mesma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos. Lembrando que aqui eu não estou dizendo se é certo ou errado, estou mostrando como as pessoas se apropriam dos seus próprios ethos. E nem sempre eles são acadêmicos, nem sempre eles são de especialistas. No caso da Alexandra Ocasio-Cortez, ela se apropriou de um ethos de classe trabalhadora, porque eram esses os interesses que ela estava representando. Então é importante você entender, quando você estiver vendendo o seu ethos pessoal, numa fala pública, as pessoas que estão te ouvindo, elas sabem o que você já fez, o que você já estudou, empresas que você já trabalhou, que às vezes a gente acha que sim, mas as pessoas não sabem. E é interessante a gente parar para pensar também, como que o meu ethos se alinha com o dessa empresa? Então, vou te dar um exemplo. Você está numa entrevista de emprego de uma startup e você trabalhou anos numa empresa do setor, você está numa fintech, você quer passar nessa entrevista, mas você trabalhou num banco de varejo que existe há mais de 40 anos. Você pode trazer no seu ethos, olha, eu tenho conhecimento do setor financeiro, e por já ter trabalhado com as grandes instituições, eu entendo tudo que há de errado com elas e por isso eu quero ser disruptivo e trabalhar com vocês. Você subverter e transformar algo que a princípio não é necessariamente uma vantagem competitiva no seu ethos, mas é algo que você quer somar. Então é muito interessante quando a gente pensa em ethos, que não é só um ethos pessoal, mas existe ethos da marca, ethos das companhias. Então, quando a gente vai persuadir, a gente tem que entender quais são, dentro do meu conjunto de valores, ideias, ideais, os que dão match e propósito compartilhado com o do meu interlocutor, para que ele entenda que o meu ethos é crível, que o meu ethos é digno de valor, que o meu ethos é algo confiável. Lembrando que o Aristóteles diz que se o orador não é digno de fé, não tem nada. Por isso que às vezes você vê um discurso de político e você fala assim, nossa, não acredito em nada do que essa pessoa está falando. Mas se é um político que você gosta, ele pode estar falando a mesma coisa e você fala, puxa, é isso, gostei. Porque antes de ouvir o teor editorial do que a pessoa está falando em si, você está prestando atenção no ethos do orador. E a primeira coisa que a gente decide dentro desse pilar de ethos, patos e logos é, será que essa pessoa é digna de fé?